Oi, gente. Vamos ver se vai dar pra gente fazer essa live, hein? Vamos ver, tomara que as crianças não acordem e que a gente consiga, né? De todo modo, essa live vai ficar salva, tá bom? Vocês estão conseguindo ver o tema da live? Só me respondam, por favor. Se tá fixado, senão eu vou fixar aqui pra, conforme as pessoas vão entrando, elas vão sempre perguntando sobre o que é a live. Então vamos ver se eu consigo publicar, porque eu tinha colocado no início, não, né? Não consigo ver o tema, tá? Publicar. Ué. Aí, pronto. Bom, gente, por que eu tô fazendo essa live? Porque eu recebi muita mensagem nas duas últimas caixinhas que eu abri e aquilo gerou uma aflição em mim, porque às vezes são coisas bem simples, né, pra gente começar a fazer na vida da gente. E, claro, eu gostaria de estar atendendo, gostaria de estar ajudando, assim, mais, de uma forma mais efetiva, direta. Então, isso é, assim, é um movimento meu de tentar ajudar, né? Então, é claro que, assim, tem alguns medos que necessitam de uma atenção maior, de um cuidado maior, de uma terapia, de medicação, né? E que numa live eu não vou conseguir ajudar, né? A gente tem essa consciência. Mas, em contrapartida também, às vezes pequenas coisas que a gente começa a fazer e cria uma constância, cria um hábito, e isso vira uma rotina, elas podem nos beneficiar muito, né? E então é com esse intuito que eu estou fazendo essa live. Depois vocês podem, vai ficar salvo aqui no meu perfil, então podem assistir, podem passar, eu vou passar exercícios. Algumas coisas que eu preparei aqui, rapidinho, gente, rascunhei aqui agora, são exercícios que eu passava para os meus pacientes quando eu estava atendendo. Para quem não sabe, está chegando agora, eu sou psicóloga. Agora eu não estou atendendo no momento por conta da gestação, estou de 8, quase 9 meses. 9 meses não, né? Quase 8 meses e meio. E casa e criança, eu já tenho 3 filhos pequenos também, então estava meio conturbada, eu não estava conseguindo dedicar o tempo necessário para os atendimentos, para as crianças, então a prioridade é eles, eu dei uma pausa nos atendimentos, eu volto ano que vem, se Deus quiser. Mas esses exercícios eu passava, alguns deles que eu vou passar aqui, algumas dicas, eu passava para os meus pacientes e dava muito certo, né? É claro que o comprometimento é teu, você precisa fazer, eu sempre falava isso, olha, é algo que eu posso te ajudar, mas você precisa colocar o seu esforço nisso, porque senão o resultado não vai vir, tá bom? Outra coisa, eu só quero saber se o som tá bom. Se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo, não precisa aumentar o volume, tá? Vocês me dizem aí. Bom, gente, uma coisa que precisa ficar bem claro, e vocês podem até colocando nos comentários aqui, os tipos de medo. Eu recebi nas últimas caixinhas muito medo relacionado à morte, muito medo. Muito medo relacionado à pandemia, esse estado que a gente está vivendo agora, essas atuais circunstâncias, né? E medo, assim, de viver coisas ruins novamente. Então, por exemplo, muitas mães, isso eu recebo com muita frequência, me escrevem dizendo: a minha primeira experiência com o meu filho foi muito ruim e por conta disso eu tenho medo de ter filho novamente. Ou eu tive uma experiência muito ruim no namoro e por conta disso eu tenho medo de ter de ter um namorado novamente. Então, gente, medo de não dar conta de fazer o que precisa ser feito, medo da gravidez, medo do parto, né? Todos esses medos que vão permeando a gente. Uma coisa que tem que ficar bem clara, gente. O que o medo gera na gente?
Então, eu vou falando e vou linkando com exercícios que vocês vão poder fazer e que vai clarear, porque o que acontece? A gente, quanto mais consciência, quanto mais entendimento a gente tem, medo da ansiedade, quanto mais entendimento a gente tem em relação a determinados assuntos, melhor a gente consegue lidar com eles. É mais ou menos, como receita de bolo. Quanto mais você faz aquele bolo, mais perfeito ele vai ficando, mais você vai conseguindo aperfeiçoar, mais você vai conseguindo descobrir os erros, até um ponto de você decorar a receita e você já conseguir fazer sem aquela anotação e de você já fazer de um modo muito tranquilo e de você já conseguir até ensinar alguém a fazer, né? Então, é mais ou menos isso, a gente precisa dominar determinados assuntos e eu vou ensinar para vocês uma técnica que une isso com algo bem simples que vai ajudar, que vai contribuir para que esse medo vá sendo dissipado na nossa vida, entende? Porque todo mundo tem medo, né? Em níveis maiores, em níveis menores, com coisas muito esdrúxulas, assim, às vezes, eu tenho muito medo. Esses dias me falou um medo que eu até ri, eu acho, assim, o medo de uma coisa muito... eu acho que era de cachorro morto, alguma coisa assim, sabe? Era uma coisa assim muito, tipo, nada a ver. Mas enfim, é o medo que a pessoa tem, né? Então, o primeiro ponto é elencar quais são os medos que você tem. Escreve no papel. Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço as minhas coisas aqui. Eu peguei um papel aqui, eu coloco aqui uma palavra central, que a gente chama de mapa mental. E aí que você vai linkando com essa palavra central, com essa palavra-chave, todas as coisas que você relaciona com esse medo. Olha o efeito que dá. Todas as coisas que você relaciona com esse medo. E aí você vai começar a ver que muitos dos medos que você tem, muitos são de fantasia, são coisas que você está fantasiando, são porque você está com a personalidade, ou seja, a tua estrutura interior, aquilo que compõe a tua personalidade, que é o caráter, as virtudes, os hábitos, isso está enfraquecido, isso está solto dentro de você. Porque o medo faz isso, o medo enfraquece. O medo, ao invés de deixar você resistente, você fica enfraquecido, você fica totalmente entregue às coisas, e aos homens, e às circunstâncias, e às pessoas. Então, por exemplo, tenho medo de perder os meus pais, ou tenho medo de morrer. Todo parto eu fico pensando, e se eu morrer? Como é que vão ficar as coisas? Né? Eu tenho 3 criancinhas pequenas. Eu já falei pro Arno, se eu morrer, você por favor arruma uma pessoa para ficar com você que cuide das crianças, porque para ele vai deixar ele em maus lençóis. Mas é uma coisa que está no nosso controle? Não está. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês que tem medo de morte, gente. Uma coisa é ter medo de morte, outra coisa é refletir sobre a morte e outra coisa é viver como alguém que viveu uma vida de verdade e que vai chegar um tempo que vai acabar, gente. Isso é o andamento da nossa existência, né? Então, assim, eu tenho medo de morrer, tudo bem. E como é que você está vivendo? De que modo você está fazendo as coisas? Que sinto te dizer, um dia você vai morrer. Então, é olhar para aquilo como um adulto, encarar aquela circunstância como algo que não vai só acontecer com você. Isso não é exclusivo. O medroso acha, muitas vezes, que ele está no centro das coisas. E, na verdade, você não está no centro. Então, o medo vem revestido de muitos outros sentimentos. Então, quando a gente começa a escrever, é como se a gente fosse tirando essas escamas que vão tapando o nosso olhar. Porque é isso que o medo faz. O medo vai enfraquecendo. Eu até escrevi, o medo paralisa. Ao invés de expandir, paralisa. O medo entristece. O medo traz ansiedade. O medo
deixa a pessoa acovardada o tempo todo, deixa a pessoa sem ação, né? Então, o primeiro ponto é, eu vou colocar no papel, eu vou escrever quais são os meus medos. E dentro disso, eu vou começar a ver o que é realidade e o que é fantasia. E se, tem uma coisa bem importante, gente, eu tenho medo que meus filhos adoeçam, por exemplo. Hoje eu ficava refletindo sobre isso porque o Joaquim está doente, está resfriadinho. Calma, gente, não é coronavírus. E aí eu estava pensando que o que causava a doença dos meus filhos há um ano atrás em mim e o que causa agora. Sabe o que era, gente? Era pura preguiça que eu tinha. Era puro egoísmo. Porque eu sabia que se eles ficassem, há um ano atrás, se eles ficassem doentes, eu ia perder noites de sono. Se eles ficassem doentes, a rotina ia alterar o andamento da casa. Se eles ficassem doentes, ia exigir muito mais de mim. Entendeu? Que as coisas estão girando em torno do meu umbigo. Então é isso, quando a gente fala eu tenho medo que os meus filhos fiquem doentes. Para com isso, gente. Eles precisam ficar doentes. Se eles não ficar doentes, como é que eles vão criar imunidade? É só olhar para a realidade e perceber que isso é um processo natural da existência humana. Então, quando eu falo para mim mesma que eu tenho medo que as crianças fiquem doentes, não é verdade. A verdade é que você tem medo de perder a sua vida. Só que você não vai ganhar vida querendo se guardar. Você não vai ganhar experiência querendo ficar escondidinho e não trabalhando. Porque a vida existe fora de você. O vetor, o doutor Saulo, psiquiatra, sempre fala, o vetor do amor é para fora. E é verdade. Então, quando a gente fala, eu tenho medo que os meus filhos fiquem doentes, na verdade, você tem medo de se doar, a gente tem medo de se gastar, a gente tem medo de se dar, de perder noites, de ficar doente. A gente tem medo de ficar doente também. Então, a gente precisa olhar para isso e dizer, peraí, não é bem medo que eu tenho, é um tipo de egoísmo. Porque o medo vai trazendo outros sentimentos que vão bloqueando o vetor. O que é um vetor? É algo que gira e vão travando essa engrenagem. E então, eu já não consigo mais olhar para fora. E o que eu começo a fazer? Eu começo a olhar olha aqui para onde que eu olho, para o meu umbigo. E isso, gente, pode reparar, quando eu atendia pessoas, por isso que eu atendo online porque ajuda, mas eu sempre prefiro atender pessoalmente, porque às vezes as pessoas vêm acabrunhadas fisicamente. O medo é tamanho que trava todo o corpo, trava aqui. A pessoa começa a criar cacunda, a pessoa começa a ficar sempre voltada como um caracol, querendo fechar. Então, outro exercício, outra dica, além dessa, a segunda dica. Quando a gente começa a trabalhar sentimentos que são paralisantes, como o medo, a ansiedade, fobia, pânico, a gente começa trabalhando consciência corporal. Os meus colegas que estão me ouvindo aí, que são psicólogos, que são, enfim, terapeutas, se vocês querem ter uma eficácia no resultado de uma terapia, comecem trabalhando consciência corporal. Por quê? Porque é muito mais fácil eu falar para vocês que é muito mais fácil eu ensinar para vocês movimentos, porque o que acontece, gente, o medo gera um tipo de sentimento, gera um tipo de somatização, um tipo de energia, um tipo de, enfim, termo que você quiser utilizar. E isso fica paralisado em nós. Por quê? Porque eu não consigo pôr para fora. Por quê? Porque eu faço poucas coisas que me remetem para fora. Entende? Por isso que eu preciso anotar, por isso que eu preciso criar esse exercício de fazer anotações. Eu não tenho batido nessa tecla porque eu acho bonito escrever, porque é gostoso, não é gostoso. Mas é necessário fazer isso. Então, quando a gente começa, voltando ao assunto, se eu falar para você, levanta os braços lá no alto, estica bem, alonga bem. É muito mais fácil eu ensinar para você um movimento como esse do que eu ensinar para você o modo como você vai lidar com o seu medo. Porque o que eu quero fazer é ampliar a sua consciência corporal
de modo que você se sinta capaz de, mesmo com medo, fazer alguma coisa. É o que eu sempre digo, não é errado sentir medo, gente. Só que o medo não pode paralisar você, o medo não pode fazer com que você fique estático, imóvel. Então, você, independente do medo, você tem que fazer. Sabe como é que é um exemplo que eu gosto muito? Ó, quem está aqui participando da live, que deveria estar dormindo, né? Mas a gente vai tentar mesmo assim. Se você atrapalhar, eu vou colocar você lá no quarto de castigo, tá bom? Então tá bom. É mais ou menos como ter medo do mar. Então, assim, por exemplo... Então tá, é a última vez que você falou. Não quero mais que você interrompa. É como ter medo do mar. Por exemplo, eu tenho medo do mar, mas não é um medo que me paralisa. É uma prudência. Por quê? Porque eu não sei nadar, porque eu não tenho conhecimento sobre o mar, sobre os ventos, sobre que lados os ventos estão vindo, se o mar está puxando, se não está. Enfim, eu não tenho esse conhecimento. Então, como é que eu lido com essa situação? Quando eu vou para a praia, eu não vou no fundo. Eu fico num lugar onde me dá segurança. Então, do mesmo modo, você precisa fazer em relação a determinados medos. Primeiro ponto, gente, você precisa querer mudar. Você precisa querer não ter mais medo. Entendeu? Então, eu dou bronca, né? Eu dou mesmo, gente, porque agora ele sabe que é um momento de fazer live, ele não pode ficar atrapalhando, ele deveria estar dormindo no quarto, ou pelo menos lá no quarto, né? Então, olhar para aquilo e dizer, bom, gente, realmente, eu tenho medo de enfrentar a morte. Eu tenho medo de que alguém da minha família morra. Eu entro em pânico só em pensar, né? Por exemplo, bom, mas o que será que acontece? O que será que vai acontecer se eu perder mesmo essa pessoa? Começa a pensar cenários diferentes. Outro ponto, eu tenho muito medo de perder. Mas será que esse medo não está atrelado a um autocontrole que eu quero ter sobre as coisas? Às vezes é isso que a gente quer também, a gente quer controlar todas as situações. E a gente acha que o medo nos coloca num estado de segurança. Bom, eu tenho medo, nem vou enfrentar porque eu tenho medo. Eu tenho medo, o meu medo é tamanho que só em pensar eu fico em pânico. O que isso resolve? Fala pra mim. Não resolve nada. Independente do que você sente, independente do nível, do grau das coisas, a vida vai acontecendo. E vai chegar um tempo que a vida vai requerer alguma coisa de você. Então, desculpa te falar, o teu medo muitas vezes, e na maioria dos casos, não serve para nada. Só está te colocando numa situação deprimente, depressiva, estagnada, a tua vida não acontece, as coisas não se resolvem, porque você acha que esse medo de algum modo te colocou um escudo de segurança, um escudo de proteção. E na verdade não é isso, na verdade você está se escondendo da vida enquanto ela está pedindo de você muitas coisas, enquanto você está deixando de conhecer muitas pessoas, enquanto você está, às vezes, você está na flor da idade e muitas coisas não estão acontecendo, entendeu? Por quê? Porque você está com medo. Bom, outra coisa que a gente precisa fazer em meio a isso tudo é perceber aonde eu estou inserida, qual é a minha circunstância. E tentar colocar uma certa ordem nas coisas. Por quê? Porque o medo traz desordem, o medo traz confusão, o medo traz descontrole, o medo produz um cenário muito obscuro na vida. Então, eu preciso colocar uma certa rotina. Por quê? Porque a rotina, ela está nas tuas mãos. Porque a rotina, ela depende do modo como você faz as coisas. Então ali já é um certo tipo de controle. Só que é um controle verdadeiro que você tem sobre as ações. Então, dá um exemplo. Aqui em casa a gente tem uma rotina. Essa rotina
agora já está tão fixada que as crianças até já sabem de cor e salteado o modo como ela acontece. Só que é claro que se eu não conduzo as coisas, ela não acontece. Então eu tenho controle sobre a rotina? Sim. E isso me traz estabilidade? Sim. Isso me traz segurança? Sim. Isso me traz medo? Não. Por que eu vou temer uma coisa que eu sei o modo como vai proceder? Ah, mas por exemplo, o Joaquim está doente, então tem 2 noites que eu não durmo bem. Alterou a rotina? Claro, alterou, porque aí ele fica mais chorão, fica mais sensível, porque não dorme direito, porque não descansa o suficiente, então agita mais os irmãos. Mas tudo bem, é uma coisa que vai ficar para sempre? Não. Dá licença, Vicente. Você pode ir lá no seu quarto um pouquinho e esperar a mamãe lá? Eu já vou lá, depois você vem aqui de novo, tá bom? Daqui a pouco eu te chamo, você me espera lá para você descansar. Pode ir lá, pega lá o seu livro e fica bem quietinho, tá bom? Então, a rotina, só que isso não precisa, não é só para quem tem criança. A rotina, eu sou sanguínea. Eu não funciono, gente, sem rotina. E isso desde que eu era adolescente, eu comecei a perceber que precisava existir uma sequência nas coisas, que eu precisava ter um certo entendimento do que eu iria fazer no dia seguinte, porque senão, gente, eu não fazia nada. E assim é até hoje. Se eu não escrevo o que eu quero estudar, se eu não faço uma relação de coisas que eu preciso fazer, as principais, eu não consigo fazer nada, gente. Eu fico só fazendo porcaria, o meu temperamento é sanguíneo. Eu fico só pensando besteira. E uma coisa que acontece, gente, que eu já percebi. A gente, quando não faz nada, abre uma lacuna de comparação muito grande com as pessoas e isso traz inveja, porque aí eu vejo que o outro está fazendo e falo, tá fazendo só para isso, tá fazendo só para aparecer, tá fazendo só para... E aí eu fico sempre naquele estado de não quero me dar, não quero fazer, ou eu também queria até fazer melhor que a outra pessoa, mas acho que nem vou conseguir, então não vou tentar fazer nada. Entende? Então, a rotina, gente, ela norteia a nossa vida. Independente se você tem filho, se você não tem filho, se você é solteiro, se você é casado, você precisa ter uma rotina. Isso vai te ajudar muito a compreender que tipo de medo você está tendo diante da vida. E essa previsibilidade que a gente precisa, ela nos dá essa segurança e essa força que a gente tem que ter para lidar com as coisas que são contrárias, entendeu? Esse então é o terceiro dica, já dei várias aí, né? Bom, já falei que ela vem mascarada de outros sentimentos, que é pra gente, quando anotar quais são os nossos tipos de medo, ser bem sincero. Gente, a melhor forma da gente lidar com as coisas que a gente sente, eu não tô aqui querendo criar robô, não estou querendo aqui, nem os meus filhos, eu quero impedir que eles sofram, que eles caiam, que eles... Às vezes eu vejo no parquinho, assim, a criança começa a correr, a babá fala, não corre, não, vai cair, não sobe aí. Gente, como é que a criança vai ganhar ritmo? Como é que a criança vai ganhar equilíbrio? Como é que a criança vai ganhar força se você impede ela de fazer as coisas que são básicas de uma criança? Pô, chegou num parquinho, um lugar aberto, um parque, um gramado, eu vou... Não corre. Que isso, gente? Coisa de doido. Mas eu tenho medo que se machuque. Pois é, mas esse machucado pode trazer tantas coisas positivas para a criança. Eu posso, a partir disso, descrever e ensinar tantas outras coisas para a criança. Eu sou desencanadésima. Quem me conhece pessoalmente sabe que os meus filhos são... Olha, eles têm... Eu só não deixo eles morrer. O resto, e não deixo eles machucar ninguém. O resto eles podem fazer o que eles quiserem. Quando, claro, no ambiente certo, né? É claro que eu não vou deixar eles jogar bola dentro de casa, por exemplo, que vão quebrar as coisas. Mas lá fora pode jogar. Não vou impedir que eles pulem do sofá no chão, porque a distância é curta e tal, enfim. Mas é olhar para aquilo, para a realidade e falar, eu acho que esse medo que eu tenho aqui é um pouco exagerado. Então, esse eu vou dar uma arriscadinha. Eu tenho medo, sei lá, eu tenho medo de cachorro, por exemplo. Eu tenho medo de cachorro. Eu passei, quando eu era criança, para eu ir para a escola, Vicente, vai pro quarto.
tá bom? Se tu ficar atrapalhando, tu vai pro quarto. Pena que eu não posso te levar, senão eu ia te levar. Eu tinha muito medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro até hoje. Claro que hoje eu sou adulta e eu consigo, assim, né, me controlar e tal. E eu cuido para não passar isso para eles também, porque o Arno gosta muito de cachorro. Então, como é que a gente faz com isso? Bom, se você precisa lidar com o cachorro todo dia, você tem que mesmo fazer terapia, fazer de um modo que você consiga olhar para aquele objeto de temor, porque na terapia, por exemplo, nas técnicas cognitivas comportamentais, você, depois de fazer toda uma desconstrução, né, desconstruir aquele pensamento fantasioso que a gente tem, ou até um pensamento real. Eu tenho medo de cachorro mesmo, porque quando eu ia para a escola, os cachorros viviam me atacando. Então eu ficava sempre num estado de tensão e alerta e fuga, porque é isso que o medo produz, muito grande. E até inclusive um dia um me mordeu, então eu fiquei assim, ai meu Deus, o cachorro me mordeu, né? Então, mas a gente vai expondo aos pouquinhos o paciente com o objeto que ele teme, né? E hoje, assim, eu sempre pergunto para a pessoa que tem um cachorro e o cachorro está em volta de mim, ele é bonzinho? Ele, ele não vai morder? Não, ele é bonzinho, ele não vai morder e tal, tal, tal. Então, fica fácil e aí, assim, eu já aprendi algumas coisas, eu li já até um livro como treinar um cachorro, então, aonde pôr a mão, aonde não pôr a mão, né? Cachorro tem essas coisas também. E você primeiro vai colocando para ele sentir o cheiro. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Mas eu não tenho cachorro, nós tínhamos uma cachorra, demos a cachorra. Então, assim, não é uma necessidade que eu tenho de enfrentar esse medo. Mas outro medo que eu tenho, vou contar pra vocês aqui, eu tenho medo de ficar presa em banheiro, porque quando eu tinha 2 anos e meio, eu fiquei presa no banheiro. Eu fiquei com muito medo, muito medo. Então, hoje, quando eu entro no banheiro, o que eu faço? Eu olho, eu vou trancar o banheiro, mas antes de trancar, eu olho para ver aonde que tem algum lugar que eu possa sair caso eu fique trancada. E se não tem, se é um cubículo, uma coisa muito... Eu não tranco e eu fico segurando a porta né, aí acontece assim, com o pé, isso mesmo, eu fico ali segurando, entende? Mas assim, a gente vai lidando com essas coisas. O que eu quero dizer eu não quero que vocês aqui sejam... Não estou dizendo para vocês que vocês não vão ter medos na vida, não vão ter problemas, não é nada disso. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para isso e dizer, o que isso está me ensinando? O que eu vou aprender com isso? Que tipo de fortalecimento eu estou ganhando através desse medo? Muito medo de cachorro, fobia ao extremo. Então você tem que começar a pensar, bom, conhecer cachorro, estudar sobre a vida de cachorro. Pode ser que você venha a ser mordida, mas pode ser que não. Entende? É olhar para isso de maneira adulta, não igual uma criança. É entendível que uma criança tenha medo de cachorro, porque afinal a criança não convive com cachorro, não sabe como é que é um cachorro, não sabe a força que a mordida de um cachorro tem, mas a gente consegue imaginar mais ou menos essas coisas. Então, voltando àquele exercício, escreva os teus medos e aí você vai vendo se eles são reais, se eles são compatíveis, e mesmo que seja, não tem problema. Só ele não pode impedir você de agir. Ele não pode impedir você de amar. Ele não pode impedir você de se doar. Ele não pode impedir de você ficar estagnada. Esse é o ponto-chave de qualquer coisa, porque a gente não vai sair ileso nessa vida. A nossa vida chama e reclama respostas da gente. Mas o fato da gente ter medo, ter pânico, ter fobia, isso não pode ser um indicativo de não querer viver. Esse é o ponto central. O que esse medo está acarretando na minha vida, a ponto de eu não conseguir me relacionar, me dar e entregar. Esse é o ponto circunstancial das coisas, né? Claro que se é uma coisa, como eu falei no início, existem algumas fobias, alguns medos que são extremos, que são coisas que de fato interferem demais na nossa vida. E aí que você precisa de ajuda, né? Você precisa procurar, às vezes esse medo está atrelado com uma baixa hormonal, esse medo está atrelado com outros tipos de doença, doenças autoimunes,
aí precisa mapear muitas coisas e que talvez sozinho você não vai conseguir, que precisa de ajuda de um profissional, né? É outra lacuna também, não tem problema. Aqui tem e o medo de dar passos, tomar decisões. Bem, tem várias coisas que podem contribuir para que isso esteja acontecendo. Primeiro, uma questão de maturidade. Segundo, uma questão de total domínio do assunto em relação àquela decisão que você precisa tomar, né? Então, eu preciso decidir sobre, sei lá, sobre X ou Y, mas eu não entendo nada de X e não entendo nada de Y. Pô, daí fica difícil mesmo. Aí fica quase impossível tu tomar uma decisão. Acabou. Tá acabando a bateria. A gente tá quase terminando já. Às vezes é uma questão de autocentralidade mesmo. Eu tô muito centrada em mim mesma. O que os outros vão pensar? E aí se eu errar de novo, porque eu já errei nessa coisa que eu fiz. Então você tá muito voltado para o que os outros vão pensar, para tua autoimagem. E aí, gente, entra um ponto bem importante nessa questão de autoimagem, que é um dos exercícios que eu coloquei aqui, que na autoimagem a gente precisa trabalhar consciência corporal. Eu vou dar um exemplo bem claro que eu já dei numa aula que eu dei há um tempo atrás para um evento que teve online. É o seguinte, quando a gente inicia o processo de pré-alfabetização de uma criança, a gente começa a trabalhar exercícios simples, que são exercícios de traçado, traçado horizontal, vertical, curva, coisas simples. E a gente começa a perceber que mais para frente a criança tem uma dificuldade na motricidade fina. Ainda que eu compre um lápis que seja próprio para a idade, ainda que eu compre um adaptador, tudo certinho, mas eu percebo que a criança é travada. O que eu vou fazer para destravar? Eu vou falar para ele, começa a destravar. Claro que não, gente. O que a gente faz? A gente faz exercícios de consciência corporal. Que exercícios são esses? Exercícios de equilíbrio. Então a gente coloca a criança para andar numa fita. A criança tem que andar daqui até ali. A gente dá exercícios de concentração para a criança. A gente dá exercícios de lateralidade. Então a criança tem que andar sobre uma prancha com os braços abertos. Trabalha equilíbrio também. A gente tem crianças que podem ser colocadas no judô, por exemplo, porque você vai ampliando a quantidade de movimentos na criança. Então a criança começa a trabalhar com membros que antes ela não trabalhava. Por quê? Só porque eu quero auxiliar a criança naquele ponto específico que é a motricidade fina. Agora a gente vai trazer para a nossa vida adulta. Então eu tenho medo de tomar decisões. Por quê? Porque eu estou muito centrado em mim mesmo. Porque como é que vai ficar a minha autoimagem? O que as pessoas vão dizer de mim? Então eu preciso mudar a imagem que eu criei de mim mesma. E como é que eu faço para mudar essa imagem que eu criei de mim mesma? Expandindo as possibilidades de movimento. Volto naquele ponto. É muito mais fácil eu falar para vocês. Fiquem sentados, uma postura bem ereta, e vamos virar a cabeça para cá para dar uma alongada, e eu vou falando para vocês, vai sentindo toda a tua cervical aqui. Não é muito mais fácil do que eu falar para vocês, olha, a gente tem que trabalhar essas questões de medo. Eu não estou dizendo que em nenhum momento eu vou trabalhar com isso, mas antes eu quero partir de outros princípios que são mais básicos e que vão ajudar você a ter uma consciência mais plena dessas ações que você precisa tomar. Entendeu? Por isso parece que isso não conversa, mas por isso a importância da gente começar com coisas mais básicas. Pode tomar. Por isso a importância da gente começar com questões mais básicas, com questões que são mais fáceis da gente acessar. E nada mais fácil do que o nosso corpo. Quando a gente começa a acessar o nosso corpo, saber, poxa, eu consigo fazer movimentos que eu não conseguia. Eu consigo fazer, você se coloca com muito mais facilidade para servir o outro, você se levanta com muito mais rapidez de manhã,
você faz as coisas com muito mais agilidade, e esse movimento de fazer pelo outro, de fazer em função de uma casa, de fazer pela empresa, de ajudar um colega de trabalho que está precisando, isso vai aumentando a tua consciência com as coisas positivas, de modo generoso. Eu tô experimentando uma generosidade que antes eu não tinha, eu tô conseguindo me doar mais pelo outro, ainda que ele não faça tanto assim por merecer, mas quem sou eu para falar isso, né? Então, tá vendo que vai destravando outras coisas que, de algum modo, o nosso corpo e a nossa mente está totalmente relacionada. Então, esse é um quarto exercício para a gente fazer. É trabalhar a nossa consciência corporal. Isso, gente, não requer dinheiro, não requer muita coisa. Pega aulas de alongamento, começa a fazer alongamentos na sua casa mesmo. Só um pouquinho, meu amor. Começa a fazer alongamentos. Começa a fazer coisas simples, básicas com o teu corpo. E faça isso com tamanha consciência que você vai começar a perceber, pô, isso daqui está atrelado com o medo que eu tenho. Uma vez eu lembro que me perguntaram, eu tenho medo de ter filhos, porque afinal o mundo está muito caótico, tal. Como é que é também agora? Tem muita gente que, gente, eu tenho medo de engravidar nessa pandemia. Gente, isso é só uma falta de conhecimento da história. Pô, começa a ler sobre história, começa a ler sobre a Segunda Guerra. Eu assisti uma série, eu acho que uns 4 seriados sobre a Segunda Guerra. Você vai ver, meu Deus! Eu li um livro que se chama A Bailarina de Auschwitz, que conta a história, é uma dica de livro aí, conta a história de uma psicóloga. Ela é psicóloga hoje, mas ela era bailarina e ela foi para Auschwitz com 16 anos e lá imagino que ela sofreu. Mas ela saiu viva de lá e ela escreveu esse livro. Quando você começa a ler os relatos que ela faz, você diz, gente, não é possível, como é que ela conseguiu sobreviver? Mas por quê? Porque ela tinha recursos interiores que sustentavam isso. Ela tinha medo, muito medo, mas os medos não impediam ela de tentar sair daquele lugar ou de querer sobreviver, mesmo em meio a tudo que ela estava vendo. Então, assim, eu tenho medo de ter filhos. As pandemias, as pestes, gente, isso é bíblico, já acontecia lá no Antigo Testamento. Entende? Que é uma questão de uma falta de compreensão básica, assim, a gente tem que começar a estudar um pouco mais, sabe? Porque senão a gente fica só recebendo, a gente fica como que sabe aquelas fitas de mosca autoadesivas que a gente colocava na minha casa, tinha muito quando eu era criança, depois você pode mexer, tá bom? A minha mãe colocava aquelas fitas, pendurava em algum lugar, em algum canto na cozinha, e aí as moscas iam grudando, sabe? A gente às vezes parece essas fitas, e que aí qualquer coisa que gruda em nós ali fica, e não é assim, gente. Onde encontrar esse livro? Joga no Google, na Amazon tem. A Bailarina de Auschwitz. Leiam, esse livro, é fantástico. Então a gente tem que parar de ser fita de mosca. A gente precisa reagir. Bem, essa figurinha eu quero que fique na minha vida? Não, eu não quero. Esse é um outro exercício que eu escrevi aqui. 5º exercício. A gente precisa ter boas referências. A gente precisa conhecer histórias de pessoas que nos puxam para cima, porque o medo nos puxa para baixo. E baixo é o inferno. E quem fica com medo e tem medo da vida está vivendo um tipo de inferno. E isso não vai te levar a lugar nenhum a não ser no inferno. A gente precisa conviver com gente que nos puxe para o alto, para cima, para o céu. Mas meu Deus, eu tenho pouco, eu moro num lugar ruim, a minha família está longe. Comece a ler, se você é cristão, a vida dos santos. Eu tenho medo de perder os meus filhos nessa pandemia. Sim, mas e se você perder? Esse medo não impede das coisas acontecerem. Aquilo que precisa acontecer, vai acontecer, independente se a gente está na pandemia ou não. Por que a gente não acredita nisso? Porque a gente não acredita mais em Deus. A gente acha que Deus nos abandonou, que nos jogou nesse mundo e nós estamos aqui, nesse vale de lágrimas, fazendo papel de bobo. Não é verdade.
Existe um Deus que é Pai e que rege todas as coisas. A gente não é fantoche nesse mundo. Somos filhos de um Pai que nos ama e nos cuida e que, independente das circunstâncias, vai guiar a nossa vida com sabedoria e perfeição. Tem uma beata que se chama Juliana de Norwich e ela escreve, eu decorei o trecho, quando chegarmos no dia do julgamento, não seremos tentados em dizer as coisas poderiam ter sido de um jeito, as coisas poderiam ter sido do outro. Não, vamos olhar para a face de Deus e vamos dizer, tudo foi perfeito. E é assim, a gente precisa acreditar que existe uma perfeição, por mais caótico que as coisas sejam. Pode não mexer? Por mais difícil que as coisas sejam. Pode ser que seja muito trágico, mas Deus não permite um mal, se desse mal Deus não pode tirar um bem imensamente maior. Santo Agostinho que falou isso, não fui eu. Olhar, leia, veja coisas, se relacione com pessoas, leia sobre a vida de pessoas que deram certo. Isso vai ajudar a gente. Eu estou fazendo essa experiência viva. Eu estou lendo a história de Santa Rita de Cássia. Gente, tem me ajudado muito a enfrentar as coisas. A gente precisa ter recursos dentro da gente. Imagens, figurinhas dentro. E não aceitar essas moscas que ficam grudando nessa fita pro lado de fora. Tem que ocorrer uma mudança aqui. E essas figurinhas a gente precisa colocar pro lado de dentro. E não deixar que os outros colhem qualquer coisa do lado de fora. Porque isso aí sim vai gerar medo, vai gerar ansiedade, vai gerar fobia, vai gerar depressão, vai gerar tristeza, vai gerar pânico, vai gerar amedrontamento, vai gerar acabrunhamento. A gente não vai ver a vida acontecer. E não é isso que a gente quer. Eu estou lendo o livro de Santa Rita de Cássia da coleção da minha biblioteca católica. Pega lá para a mãe, Vicente, o livro, ó, tá lá em cima, perto daqueles outros livros para a mamãe mostrar pro pessoal. Esse é um exercício, mais um exercício. Outra, gente. E último exercício. Esse, do lado, que está do lado. Este. Se você é cristão, se você é católico, se você é independente do que você é, tenha um momento de oração. Tenha um momento de encontro e abandono. E aí você vai rezar o Pai Nosso e vai dizer, livrai-nos do mal. Livra-me. Deus não consegue, ó. Obrigada, filho. Esse livro aqui, ó. É ótimo, maravilhoso. Tô quase no fim. Deus não consegue não atender o nosso pedido. Você consegue. Se teu filho pede com muita docilidade, mamãe, você pode me dar um pedaço de melancia? Ah, meu Deus, como é que eu vou negar um pedaço de melancia para uma criança dessa? Eu sempre fico pensando nisso. Como é que a gente vai negar? A gente não consegue. Deus não consegue. E a gente tem que ser insistente. Senhor, livra-me desse medo. Me ajuda a passar por cima desse medo. Suplica. Tem que pedir. Pedir e recebereis. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Gente, não tem muito mistério. Só exige da gente uma constância. Só exige da gente uma persistência. Eu vou fazer. Só que acontece, a gente começa a rezar, putz, só acontece coisa ruim. Ah, não vou mais rezar, porque antes de rezar estava até melhor. É Deus te livrando, limpando as sujeiras da nossa vida, tirando as teias, expulsando os capetas que estão nos atrapalhando. A gente precisa, me ajuda, me livra desse mal, desse medo que eu sinto, das coisas do passado. Gente que fica presa, ai, porque eu tive um parto ruim, porque eu tive uma cesárea péssima no meu primeiro filho, agora eu não quero mais ter filho. Meu Deus, minha querida, isso não pode ser um empecilho na tua vida. Não estou dizendo que você não sente medo e que isso não é importante. Eu só estou dizendo que se você voltar a engravidar, não significa que você vai passar pela mesma situação que você passou. E outra, se acontecer por uma eventualidade do universo, a mesma situação, mas pelo menos agora você já viveu a anterior e você já vai reagir de um modo diferente a essa. Tu entende?
Isso não pode ser um empecilho, algo paralisante para você. Não pode. Ai, mas meu Deus, eu tenho 2 filhos e se vier o terceiro, o que eu vou fazer? Gente, esse terceiro pode ser a tua salvação. Eu olho para os olhinhos do Joaquim e eu falo, ainda bem que ele não é um anticoncepcional que eu tomei. Tu entende? Pausou. Não pode ser assim, gente. Já vai passar. Pede pra Camila tirar a tua fraldinha. Tá muito cheia. Então, gente, rezar, já passei. E é isso, gente. Olhar para as coisas, encará-las de frente. Volto a dizer. Não tem problema você sentir medo. O problema é o que esse medo está fazendo com a sua vida. É isso. É isso que a gente tem que entender. Não tem problema sentir determinadas coisas. Não tem problema. O problema é, a tua vida está acontecendo mesmo assim? Não, não está acontecendo. Bom, então você que está sendo problema. Precisa lidar com essas coisas. Mas tem muita coisa a ser feita. Muita coisa mesmo. Não por nada. Façam esses exercícios que eu passei. Vão ser muito úteis. De verdade, gente. De verdade. Eu falo porque eu já fiz. Muitos eu ainda faço esse de rezar, eu faço todo dia. Esse de buscar ter referências, de fato, a gente está vivendo um tempo de uma carência muito grande de referência. A Ana tá aqui, Lulu, beijo pra você. A gente tem se encontrado, gente, como isso me faz bem conviver com gente que a gente passa, quem é mãe sabe, passa a maior parte do tempo com criança. E às vezes você se estressa. Não pode falar coisa ruim porque a criança tá aqui. Mas eu amo ter filhos, né, filho? A mamãe sempre fala pra você que é muito gostoso ter filhos, né? E você, quantos irmãos você quer ter? 5. Ah, entendi. Agora ele falou 5. Mas, gente, é o fato de que a gente precisa conviver com outras pessoas mesmo, sabe? Fazer essa troca. Ai, mas eu não tenho ninguém, os meus vizinhos são muito ruins, eu moro longe da minha família. Então, você precisa começar a ler sobre vida de pessoas que deram certo. Mas aí você vai ver que não é uma vida perfeita, que não é uma vida desprovida de sentimentos, de medo, de sensações ruins, não é. É uma vida que, independente disso, aconteceu. Então é isso, independente do que eu sinto, até porque hoje você sente esse medo, daqui a uns anos talvez você não vai sentir esse medo, vai sentir um outro tipo de medo. E é assim, gente. E é assim, a gente só não pode se fechar e ficar olhando só para o nosso umbigo. Isso aí vai acabar com a nossa vida, vai enfraquecer a nossa personalidade. Um outro livro, gente, que eu queria... Bom, esse é Santa Rita de Cássia. Isso aqui, gente, é da minha biblioteca católica. É um clube de livro. Precisa assinar para você poder receber. Só que eu não sei se eles... Porque eles fazem cada mês um livro. Então, eu não sei se ao assinar vocês recebem esse livro. Porque esse livro faz um tempo que eu tenho aqui em casa. Só agora que eu estou pegando essas leituras. Porque eu vou lendo... Cada tempo eu leio um santo diferente. Tá? Um outro livro que eu queria mostrar para vocês, as crianças tiraram daqui. Onde está aquele livro que a mamãe tinha deixado aqui, filha? Você pode pegar, por favor? Tá. Essa live vai ficar salva. Mandem para quem vocês quiserem, gente. Esse livro aqui, ó, chama-se O Homem, a Vida, a Ciência e a Arte. Esse autor é um filósofo cristão católico, né? Ernest Hello, francês. E esse livro é simplesmente maravilhoso. Vocês encontram, ele é da Eclésia, a Eclésia foi que lançou esse livro, mas vocês encontram, joga no Google. E ele fala sobre as principais questões do homem. É maravilhoso, gente, maravilhoso. Tanto que muitas das frases e coisas que eu trouxe para vocês hoje sobre o medo, eu tirei daqui. Ele tem esse capítulo, ele explica a diferença do temor e do medo. Vocês precisam ler. Se vocês quiserem, depois vocês me passam, que eu dou até dar um spoiler, eu faço um post com os principais trechos aqui para vocês terem, para vocês verem a maravilha. Mas ele vai tratando de assuntos que são essenciais para nós, a vida, a ciência e a arte, o homem inserido nesse contexto. Esse escritor, ele inspirou muitos padres, homens que estavam perdidos no mundo e depois que leram este livro, tiveram uma conversão radical.
Então vale a pena. Esse livro é muito, muito bom. Foi traduzido pelo querido Malé, que é um professor amigo nosso, inclusive ele que nos presenteou. E eu tô simplesmente apaixonado por esse livro. Eu comecei a ler e agora eu não consigo mais parar. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha, de coração, gente, de coração, ajudado muito vocês. Muito. Eu tenho rezado muito por vocês aqui, os meus seguidores, de verdade, gente. Porque vocês não imaginam como me ajudam também a buscar ser melhor, a não desistir. Eu tenho um compromisso com vocês, ainda que a gente não firmou nada, mas eu me sinto responsável, né? Então eu espero que tenha ajudado e espero que vocês fiquem melhores. Se não conseguirem sozinhos, gente, busquem ajuda, né? Busquem ajuda porque de fato a gente também não consegue sozinho. Às vezes a maioria das coisas a gente sempre precisa de um reforço, né? Contem com as minhas orações e é isso. Tem um final de semana bem gostoso. Amanhã a gente tem live, eu tenho live com a Cássia. Depois eu já vou postar aí também um assunto bem legal, bem específico assim para as mulheres que estão em casa, sobre como ficar bela para o marido. E é isso. Repetir o nome do livro, ó. O Homem, dá print aqui. O Homem, a Vida, a Ciência e a Arte, editora Eclésia. É só jogar no Google, fácil. O outro é de Santa Rita, mas esse é do Clube Minha Biblioteca Católica, tá bom? Mas você pode ler a Vida dos Santos ali, qualquer coisa. Gente, dão print e mandem para quem precisa, para que assistam e vai ficar salvo, tá bom? Beijo para vocês. Ó, minha unha. Obrigada por terem assistido, obrigada por terem ficado aqui comigo e um bom fim de semana. Quer mandar um beijo, filho? Quer falar alguma coisa? Não. Ai, tá bom, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.